Sim, basta 15 pessoas para isso. Ao ver o mapa da Flórida pela primeira vez, pode não entender, mas ao observar melhor, vai se surpreender. Tudo isso são buracos na terra, e a história desse buraco não me deixa em paz. Numa noite de 2013, um homem dormia em sua casa, e pela manhã não o encontraram nem a casa, porque esses buracos podem aparecer em qualquer lugar. O mais interessante é a explicação para tudo isso, que é a essência. Assim funcionam os sumidouros kársticos da Flórida. O problema não é novo, mas nas últimas décadas piorou bastante e segue se intensificando a cada ano. Os tamanhos variam muito. Uma das maiores se formou em 2017, com cerca de 76 metros de largura e 18 de profundidade. Por causa dela, 11 edifícios foram afetados, 2 destruídos e o terceiro desapareceu. Cerca de 14 metros de estrada de acesso junto com a fossa séptica. Surge uma pergunta lógica: como é possível que uma casa afunde na terra? Porque normalmente a superfície da terra é sólida e suporta caminhões, prédios, estradas e muito mais. Mas às vezes o solo se torna instável, seja por causas naturais ou por culpa do ser humano, isso já não importa. Simplesmente em algum momento ele afunda vários metros e leva consigo tudo o que estava em cima. Esses afundamentos são chamados de sumidouros kársticos. Na verdade, o fato disso acontecer justamente na Flórida não é nenhuma coincidência. A maior parte do estado fica sobre uma rocha carbonatada. Sob a Flórida, há uma camada de calcário poroso semelhante a uma esponja. A água dissolve a rocha, criando rachaduras e buracos, e com o tempo, o solo de cima infiltra para baixo. É assim que se formam os buracos, se você olhar de uma perspectiva mais ampla. Quase todo o estado é ensolarado, desde Key West, no sul, até a fronteira com a Geórgia, no norte. É uma grande plataforma de rocha calcária, rica em água subterrânea, com clima úmido e chuvas frequentes. A abundância de água deixa os gramados bem verdes, abastece piscinas e fornece água potável a milhões. Há também um efeito negativo. A água corrói lentamente a rocha calcária sob as casas, tornando os alicerces instáveis. Primeiro vou preparar um café, não vá embora. Desmoronamentos podem ocorrer em toda a Flórida, mas são mais frequentes em algumas áreas. A zona mais ativa é a parte centro-oeste do estado, no centro da Flórida. Há tantos sumidouros kársticos que a região até recebeu o apelido de Rua dos Sumidouros Kársticos, e realmente parece uma rua. Bom, se você usar a imaginação, especialistas criaram mapas que mostram territórios mais vulneráveis e outros considerados relativamente seguros. As zonas amarelas são os lugares onde se encontram com mais frequência os sumidouros kársticos largos e rasos. Eles são desagradáveis, mas os desmoronamentos bruscos são menos frequentes. Nas zonas verdes, há principalmente pequenos sumidouros, que aparecem com mais frequência, mas geralmente não são tão grandes. As zonas azuis são as mais preocupantes. Sumidouros kársticos repentinos predominam aqui e podem surgir do nada. As zonas rosas costumam ser tranquilas. Sumidouros kársticos são raros lá, mas podem ocorrer buracos ou afundamentos. A Avenida dos Sumidouros Kársticos está aqui entre zonas amarelas, verdes e azuis. Neste mapa, são indicadas as zonas mais perigosas. Os pontos azuis são sumidouros registrados. Pasco, Hernando e Hillsbrook somam 20.145 dos cerca de 27 mil casos no estado. Quase 75% dos desmoronamentos na Flórida ocorrem nessa região. Aliás, se você pensa que isso funciona como um terremoto, está enganado. Desmoronamentos são quase imprevisíveis. Surgem rapidamente e podem causar grandes danos, ferimentos e mortes em minutos. O solo pode parecer normal por muito tempo, sem rachaduras ou afundamentos, mas por baixo dele. Enquanto isso, os buracos vão crescendo e assim que o solo de cima perde o apoio, ele afunda para dentro. Só te salva se você estiver atento. Em 2013, 35 pessoas foram evacuadas de um complexo turístico, porque sem motivo aparente, as janelas começaram a quebrar. Sim, como se isso te fizesse pensar que algo estranho está acontecendo.
Após retirarem as pessoas, cerca de 40 minutos depois, surgiu uma cratera de 18 metros que engoliu quase tudo no local. No final, você pode ir dormir na sua casa e acordar em um buraco. Junto com essa casa, se é que você acordar, eu vou te ler. A descrição sugeria que esse ser estava vivo, se movia e emitia sons, parecido com um rosnado. Sim, é sobre o buraco, como disse o assistente do xerife Douglas Duval. Na noite de 28 de fevereiro de 2013, ele atendeu uma emergência em um subúrbio de Tampa e encontrou o mundo subterrâneo da Flórida em uma casa. O chão afundou e engoliu Jeff Bush, de 37 anos, enquanto dormia em sua cama. Jeremy correu para ajudar, tentou tirar Jeff, mas ele já afundava cada vez mais. Não conseguiram encontrar o corpo. A única coisa que puderam fazer então foi salvar o próprio Jeremy. Douglas Duval o salvou do buraco borbulhante no último instante e impediu outra tragédia. Essas mortes são raras. A morte de Jeff Bush foi o primeiro caso em décadas de falecimento por afundamento do solo na Flórida. Jeremy disse depois que correu ao quarto e viu um buraco profundo coberto de terra com cerca de 6 metros de diâmetro. Instantes antes, seu irmão dormia ali. Ele entrou e o procurou às cegas, abrindo caminho pela terra. O buraco era do tamanho de uma pessoa e tinha canos de água saindo do chão. Bem, eu não gosto dessa história. Existe alguma orientação sobre isso? O que fazer se começar a se formar um afundamento de terra debaixo da sua casa? O principal é não demorar. Se agir rápido, evita danos graves. Na Flórida, há empresas especializadas que você pode contratar para resolver o problema profissionalmente. Na cimentação por injeção, injeta-se um material especial no subsolo, que se expande, compacta o solo e sustenta a fundação. Outra opção é preencher vazios. Rachaduras e cavidades subterrâneas recebem espuma de poliuretano leve, que expande rápido, preenche espaços e dá suporte imediato ao solo e à casa. Os sinais de alerta aos quais você deve prestar atenção imediatamente são os buracos no quintal. Rachaduras nos alicerces, portas que passam a não fechar direito e descolamento do concreto. Outros sinais são vazamentos de água da piscina, plantas que murcham sem motivo aparente, pisos inclinados ou rachaduras no teto, raízes de árvores expostas. Áreas moles ou buracos no gramado podem indicar problemas sob a superfície. Em resumo, se não ignorarmos tudo isso, então espere. E os prédios públicos da Flórida, escolas e hospitais, no site do Departamento de Proteção Ambiental da Flórida, é perguntado diretamente: há algum lugar seguro para viver na Flórida sem risco de afundamento do solo? Não quero te decepcionar, mas tecnicamente não. Ou seja, acontece que não existem lugares completamente seguros. Sim, as escolas, os hospitais, as áreas residenciais, as crianças, tudo isso também está formalmente na zona de risco. Mas há um porém importante. Para essas instalações, há medidas de engenharia para reduzir riscos, fundações reforçadas, inspeções e exigências extras na construção. Em teoria, tudo isso deveria ser aplicado. Escolas e hospitais passam por inspeções regulares para identificar ameaças, inclusive problemas com o solo. Então sim, tudo está em perigo, só que esses lugares costumam ser vigiados com mais atenção do que uma casa comum. E adivinha quem é o culpado de toda essa situação? Na verdade, não. Quando as fortes secas dão lugar repentinamente a chuvas torrenciais, o solo começa a se comportar de maneira instável, seca e depois se molha rapidamente. Nessas condições é mais fácil surgirem novos buracos. A isso se soma o aumento do nível do mar, que também eleva o nível das águas subterrâneas, o que faz com que os buracos fiquem inundados e a situação piore ainda mais. Bem, na verdade, as pesquisas mostram algo diferente. Esses afundamentos provocados são 11 vezes mais frequentes nas cidades, ou seja, onde há uma densa urbanização, estradas, comunicações e uma intervenção humana constante. O risco é bem maior que em áreas virgens, mostrando a grande influência humana nesse contexto. Mesmo com clima tranquilo, a construção eleva o risco de afundamentos. O fator humano é crucial, pois a tecnologia usada na construção frequentemente direciona a água da chuva para áreas vulneráveis. O peso dos prédios pressiona áreas frágeis do solo.
A extração de água subterrânea muda o nível natural do solo, afetando a fronteira entre a terra e a camada onde a água penetra o calcário. Por que isso acontece mais agora? Parece que a terra decidiu que já chega. O número de sumidouros kársticos aumentou nos últimos anos? Na Flórida, secas prolongadas seguidas de chuvas intensas impedem a adaptação do solo. A urbanização se intensifica, surgem lagoas de drenagem e a água é bombeada para cidades e agricultura, desestabilizando o sistema. Ninguém achou a fórmula exata e as causas seguem incertas. A existência da temporada de colapsos indica que o clima da Flórida é fundamental nessa história. No verão, furacões do Golfo do México despejam toneladas de água no estado em poucas horas. O solo fica muito mais pesado, a água infiltra para baixo e as abóbadas dos vazios subterrâneos simplesmente não aguentam e desabam. Na estação seca, a seca reduz as águas subterrâneas. A pressão nos vazios diminui e as paredes perdem suporte. Em algum momento simplesmente desabam. E também há os fazendeiros. Na Flórida, súbitos aumentos do nível das águas subterrâneas podem ter causas ainda mais inesperadas. O clima quente, úmido e solos férteis fazem do estado um local ideal para a agricultura, sendo, junto com a Califórnia, grande produtor de frutas. Os pomares de cítricos e os campos de frutas são irrigados em parte com água do aquífero subterrâneo da Flórida. Mas há um problema. Ao contrário da Califórnia, no inverno faz frio. Na Flórida, as frutas, enormes plantações de morangos, não suportam bem as geadas. Quando o frio chega de repente, agricultores borrifam água subterrânea morna nos campos para proteger a colheita, mas isso tem um custo. Em uma noite, o lençol freático pode baixar dezenas de metros. No passado, noites assim já causaram aumento dos sumidouros kársticos. E agora? Existem seguros para afundamentos repentinos? Pergunta difícil. Na Flórida, serviços públicos não tapam buracos em terrenos privados nem consertam casas. Se ocorrer afundamento no seu terreno, o proprietário é responsável. Anualmente, há mais de 6.500 casos de seguros ligados à fase afundamento do solo. Como resultado, isso se tornou uma indústria à parte para advogados, geólogos e especialistas em seguros. De 2006 a 2010, quase 25 mil pedidos de indenização foram feitos, somando cerca de 1,4 bilhão de dólares. Seguros residenciais comuns não cobrem danos por afundamento do solo. Por lei da Flórida, as seguradoras devem oferecer pelo menos um seguro específico para esses casos. O esquema é: a seguradora envia um especialista ao local que decide o que é necessário. Seguro completo para afundamentos do solo ou apenas para desmoronamentos catastróficos. O seguro contra desmoronamentos catastróficos do solo geralmente já está incluído na maioria das apólices dos cidadãos. Para ter proteção completa, é preciso pagar à parte. Em 2023, o valor era de 2.000 a 4.000 dólares ao ano conforme a seguradora. Depois, não é possível vender a propriedade normalmente. Se já houve afundamentos no terreno ou perto dele, o proprietário deve informar o comprador por lei. Isso desanima muitos, então para atrair mais interessados, o preço costuma ser reduzido em 2018. Foi calculado que mesmo após o conserto, essas casas são vendidas em média 10% mais baratas, ou até mais, do que casas semelhantes sem histórico de afundamento. Há tecnologias para reduzir riscos, como estacas especiais e suportes reforçados nos alicerces, mas nem sempre são eficazes. No final, acontece uma situação estranha. Você gasta dinheiro com reparos e reforços só para poder vender a casa e, mesmo assim, acaba vendendo mais barato. É assim que as coisas são. Há investidores e empresas especializados em imóveis problemáticos. Por isso é possível vender a casa. A questão continua sendo o preço. Não vi dados mostrando saída em massa da Flórida, mas a situação é, obviamente, desagradável. Isso pode fazer alguém querer buscar um lugar mais estável para viver. Eles perderam a casa, mudaram-se para a casa ao lado e a mesma história se repetiu. A chance disso acontecer é baixa, mas existe. Para alguns,
Isso já basta para querer mudar de estado onde o solo não desaparece sob seus pés. Mas apesar de todos os riscos e problemas, não é preciso se preocupar porque a Flórida vai ficar de repente deserta. Sim, o estado tem seus próprios problemas. Além dos sumidouros kársticos e inundações, ainda chega mais gente do que sai. A Flórida virou uma das maiores origens de migração em regiões de alto risco de inundações em 2024. Esse número foi menor que em 2022, sugerindo maior sensibilidade aos riscos. No entanto, o panorama geral permanece igual. Já citei o caso de 2 casas que desabaram juntas no mesmo buraco. Então foi colocada uma cerca ao redor do local do desabamento e 11 casas vizinhas foram evacuadas. Por segurança, a eletricidade foi cortada temporariamente em cerca de 100 casas na área. A Cruz Vermelha americana auxiliou os desabrigados. Atualmente, o local revela muito. O buraco permanece, agora cheio de água da chuva, formando um pequeno lago. Elas não voltaram e buscaram outro lugar para viver. Naturalmente, os pobres não são patos. Após essas destruições, há um período temporário e tudo depende da situação específica. Já disse que, em propriedade privada, as pessoas decidem por si mesmas o que fazer. Alguns reformam ou constroem outra casa e ficam, enquanto outros vendem o terreno mais barato e partem. Você lembra da casa onde alguém morreu em 2013? Atualmente, o terreno permanece vazio onde era a antiga casa. Observe também a casa ao lado. Formalmente, ela não foi afetada pelo desabamento, mas mesmo assim teve que ser demolida, pois era perigoso morar ali. Quando as pessoas deixam a Flórida, não é uma evacuação em massa organizada pelas autoridades. A situação não chega a esse ponto. Porque as autoridades permitiram, as pessoas realmente têm poucas opções. Tornados surgem sem aviso, como inundações e furacões. Nesses casos, as autoridades não evitam o desastre, apenas auxiliam as pessoas nas consequências. Então, talvez a obra não devesse ser permitida? O problema é que os processos kársticos geralmente não aparecem nas notícias. Só são lembrados quando ocorre um afundamento repentino embaixo de uma casa ou de uma estrada. Como quase toda a Flórida é kárstica, esses processos ocorrem constantemente, mas geralmente sem consequências visíveis. Viver em um território kárstico sempre envolve um certo risco, mas para a grande maioria das pessoas, esse risco continua sendo abstrato. Elas não enfrentam os sumidouros e aceitam isso como preço de viver no estado ensolarado. Por isso constroem casas aqui. O risco de desabamento concreto é bem pequeno, segundo o estado. É mais fácil lidar com as raras consequências do que fechar uma grande parte do território e proibir completamente que se viva lá. E onde você colocaria os moradores locais nesse caso? Porque a mega região da Flórida é uma das regiões urbanas mais densamente povoadas dos Estados Unidos. É um grande centro econômico que contribui enormemente para o produto interno bruto do país, proporcionando empregos, dinheiro e crescimento. A extensa costa e as cidades portuárias fazem da Flórida um importante centro de comércio e logística internacional. Existem várias bases militares e instalações estratégicas das Forças Armadas dos Estados Unidos da América, essenciais para a defesa nacional e o treinamento de tropas. Seria estranho desistir de tudo só porque pode surgir um tornado a cada 2 meses. Os benefícios superam muitos riscos. Se a Terra afundar, eles resolverão os problemas conforme aparecerem. Outro ponto importante: não há banco de dados completo dos afundamentos de solo na Flórida, nem do estado nem de empresas privadas. O Serviço Geológico da Flórida tem um banco de dados próprio, mas só com casos oficialmente notificados e registrados. Todo o resto simplesmente não aparece nas estatísticas. Assim, o estado não entende a real dimensão do problema, talvez por haver muitos casos e nem todos os buracos serem detectados, já que muitos são pequenos e não causam grandes danos. Isso pode ser visto como tentativa de ocultar o problema? Comente sua opinião. Vamos analisar o panorama geral e verificar se a situação pode ocorrer em outros estados. Bem, em primeiro lugar, aproximadamente 20% do território dos Estados Unidos está em área de risco. Segundo o Instituto Americano de Ciências Geológicas, só 7 estados registram afundamentos do solo: Flórida, Texas, Alabama, Missouri, Kentucky, Tennessee e Pensilvânia.
Em segundo lugar, não existe nenhum plano nacional para combater os afundamentos do solo no país. Porém, existem estimativas dos danos. O Serviço Geológico dos Estados Unidos da América estima que os danos diretos dos afundamentos somam pelo menos 300 milhões de dólares anuais. Muitos especialistas acham que esse número é subestimado. Em alguns estados, as perdas são registradas na conta geral de obras de reparo. Estimativas apontam que os danos totais superam 1 bilhão de dólares anuais. Para que você entenda, isso é quase o mesmo que custa, em média, os danos causados por tornados nos Estados Unidos por ano. Pouco se fala sobre os afundamentos, que ocorrem de forma dispersa no tempo e pelo país. As perdas se acumulam, mas raramente parecem catastróficas. Incêndios e inundações ocorrem de repente em um local, tornando sua gravidade visível. Afundamentos geralmente são silenciosos e suas consequências despercebidas. Os afundamentos do solo nos Estados Unidos da América evidenciam a destruição gradual da infraestrutura. As causas variam. No Texas, por exemplo, estão ligadas ao desabamento de minas antigas. Cientistas usaram previsões climáticas, dados de chuvas extremas e tipos de solo para criar um mapa de vulnerabilidade. Mostra onde há maior chance de afundamentos kársticos. Se confiarmos nesse mapa, ainda ouviremos sobre sumidouros kársticos no Tennessee, Kentucky e Indiana, assim como no Arkansas e Missouri. Mas o problema não se limita aos Estados Unidos. Fora do país, a terra também afunda em alguns lugares de forma muito ativa. Ativa demais, inclusive, por exemplo, no Oriente Médio. Como chove pouco, bombeiam mais água subterrânea para irrigar. O solo frágil contribui para grandes afundamentos kársticos. Isso ocorre no sul da Turquia, Iraque, Síria, Irã, Palestina e partes do norte da África. No início de 2025, algo semelhante aconteceu no Japão. Lá um caminhão afundou em uma cratera, bem no meio da estrada. A comunicação com o motorista cessou quando o veículo foi soterrado por terra e entulhos. Inicialmente, a cratera tinha cerca de 10 metros de largura e aproximadamente 5 metros de profundidade, mas isso não foi tudo. Ela se uniu a outra cratera próxima e, como resultado, quase quadruplicou de tamanho. Os desmoronamentos de solo estão cada vez mais comuns nas cidades japonesas. Uma razão é o envelhecimento do sistema de esgoto, que não foi projetado para as cargas atuais. O buraco mais famoso do mundo surgiu na Guatemala em 2010. Já viu essas fotos? Elas viralizaram. As fortes chuvas provocadas pela Ágata causaram o desabamento de um enorme buraco na cidade. As fotos da cratera, com 20 metros de diâmetro e 30 de profundidade quase circular, rodaram o mundo e viralizaram. Os maiores buracos desse tipo foram registrados na Venezuela, China, México e Itália. Esse tipo de história acontece em todo o mundo e tende a ser cada vez mais comum, porque o clima está ficando cada vez mais extremo, o que significa que o risco de desmoronamentos também aumenta. Um bom exemplo é a Turquia, a planície de Konya, na Anatólia Central. Até 2.000 cientistas achavam um sumidouro kárstico ali a cada poucos anos. Em 2024, foram 42 registrados. O nível das águas subterrâneas na bacia do rio Konya caiu pelo menos 60 metros desde 1970. Áreas costeiras enfrentam riscos maiores por marés de tempestade e variações no nível da água. Você já possui muitos sumidouros? Resumindo, parece grave, mas sinceramente não há muito o que fazer. Então nos dê um like. Até logo!